Pensar positivo não funciona porque pensamento não cria realidade. O que cria é o estado que você sustenta e a maioria usa positividade para fugir dele, não para mudá-lo. O pensar positivo se espalhou porque oferece algo muito sedutor. A promessa de controle rápido sobre a experiência, sem precisar atravessar o desconforto interno. Ele sugere que basta ajustar o tom dos pensamentos para que tudo se organize. Por algum tempo, isso até alivia. A mente se sente no comando, o incômodo diminui e surge a sensação de estar fazendo a coisa certa. O problema é que essa tentativa costuma operar como um verniz. O discurso muda, mas o estado permanece. O corpo reage do mesmo jeito. As expectativas seguem iguais. As decisões continuam partindo do mesmo lugar interno. A positividade passa a funcionar como uma camada de proteção contra aquilo que não foi integrado, não como uma força real de mudança. É por isso que, para muitas pessoas, quanto mais tentam pensar melhor, mais percebem uma distância entre o que afirmam e o que vivem. Não se trata de pessimismo nem de falta de fé. Trata-se de entender que pensamento não é comando, ele é reflexo. E antes de qualquer ajuste no pensamento, existe um nível mais profundo que já está operando silenciosamente. Talvez a pergunta não seja como pensar positivo, mas por que essa estratégia se tornou tão atraente e o que ela tenta evitar que seja visto. O pensar positivo ganhou espaço porque oferece uma promessa simples para um problema complexo. Ele sugere que é possível reorganizar a realidade ajustando apenas o conteúdo mental, sem precisar lidar com conflitos internos, emoções desconfortáveis ou contradições pessoais. Em um mundo que valoriza rapidez e controle, essa ideia soa quase irresistível. Se algo não vai bem, basta pensar diferente e seguir em frente. Além disso, existe um apelo psicológico claro. Pensar positivo funciona como um alívio imediato para a tensão interna. Ele reduz momentaneamente a ansiedade, suaviza o medo e cria a sensação de que algo está sendo feito para mudar a situação. Mesmo sem resultados concretos, o esforço mental é interpretado como ação. Isso gera uma falsa sensação de progresso, suficiente para manter a estratégia em uso por bastante tempo. O problema é que essa popularidade não vem da eficácia, mas da capacidade de evitar contato com camadas mais profundas da experiência. O pensar positivo se torna atraente justamente porque dispensa uma pergunta mais incômoda. O que, em mim, está sustentando esse padrão? E enquanto essa pergunta não é feita, o pensamento passa a ser tratado como solução, quando, na verdade, ele é apenas a superfície de algo que já está em funcionamento por baixo. Existe a ideia de que o pensamento funciona como uma ordem direta para a realidade. Pensa-se algo e o mundo responde. Essa lógica transforma o pensamento em ferramenta de controle, como se bastasse ajustar o discurso interno para que tudo se reorganize. O problema é que, na prática, o pensamento raramente inicia algo novo. Ele costuma surgir como resposta a um estado que já está ativo, não como a causa dele. Quando alguém tenta pensar positivo sem mudar o estado interno, o que acontece é uma sobreposição. O pensamento tenta encobrir reações emocionais, expectativas automáticas e percepções já estabelecidas. Por fora, o discurso soa otimista. Por dentro, o corpo continua reagindo com tensão, dúvida ou defesa. Esse descompasso cria esforço mental constante, porque o pensamento precisa ser repetido para sustentar algo que não encontra apoio no restante da experiência. Algumas pessoas começam a perceber esse limite quando notam que o pensamento positivo exige vigilância contínua. Basta um evento inesperado para que o discurso desmorone. Isso acontece porque o pensamento não estava comandando nada, estava apenas refletindo.
ou tentando corrigir um estado que nunca foi realmente abordado. E é nesse ponto que surge um conflito mais profundo. Aquilo que se afirma conscientemente começa a entrar em choque com a identidade que continua operando por baixo. Quando o discurso mental afirma algo que a identidade ainda não sustenta, surge um conflito silencioso. A pessoa repete frases positivas, tenta manter o pensamento elevado, mas o corpo reage com tensão. As emoções seguem instáveis e as decisões continuam partindo do mesmo lugar de sempre. Esse desencontro não aparece como um erro lógico, mas como desgaste. Há a sensação de estar constantemente se puxando para cima. Esse conflito se manifesta nas pequenas coisas. A fala diz confiança, mas a postura evita riscos. O pensamento afirma merecimento, mas as escolhas continuam defensivas. Mesmo sem perceber, o comportamento desmente o discurso. E como a identidade é expressa muito mais pelo que se faz automaticamente do que pelo que se afirma conscientemente, é ela que acaba organizando a experiência vivida. Algumas pessoas começam a perceber essa fricção quando notam que pensar positivo virou um esforço pesado. Não há naturalidade, apenas correção constante. Nesse ponto, fica claro que o problema não é falta de afirmação, mas excesso de distância entre o que se diz e o que se é. E essa distância aponta para um nível ainda mais profundo de funcionamento, aquele que não responde a palavras, mas a padrões consolidados. O inconsciente não opera por linguagem lógica nem por comandos verbais. Ele se organiza a partir de padrões repetidos, como alguém reage sob pressão, o que espera automaticamente, quais cenários antecipa sem perceber. Por isso, repetir frases positivas não altera esse nível de funcionamento. As palavras passam, mas os padrões permanecem. O inconsciente escuta comportamento, não discurso. Quando há discrepância entre o que se afirma e o que se vive, o inconsciente segue a parte mais consistente, geralmente a reação automática. Se a pessoa diz confiar, mas age com cautela excessiva, se afirma segurança, mas evita exposição. Se repete otimismo, mas espera o pior, é esse padrão que será registrado. Não por sabotagem, mas por economia. O inconsciente aprende com aquilo que se repete sem esforço. Algumas pessoas começam a perceber isso quando notam que certas situações despertam sempre as mesmas reações, independentemente do discurso mental que tentam sustentar. É como se algo mais rápido estivesse no controle. E está. Esse nível não responde a palavras bonitas, mas a coerência entre expectativa, emoção e ação. Entender isso muda a pergunta. Em vez de o que estou dizendo para mim, passa a ser o que estou ensinando a mim pelo modo como reajo. A positividade forçada costuma ser confundida com maturidade emocional, mas muitas vezes funciona como negação sofisticada. Em vez de integrar o que é sentido, tenta-se silenciar emoções consideradas negativas, com frases prontas e pensamentos elevados. O desconforto não é escutado, é corrigido. Isso cria uma aparência de equilíbrio, enquanto o conteúdo reprimido continua ativo por baixo da superfície. Quando emoções são negadas em nome da positividade, elas não desaparecem, apenas mudam de forma. Surgem como irritação sem causa clara, cansaço constante ou sensação de estar sempre se segurando. A mente repete que está tudo bem, mas o corpo registra tensão. Essa dissociação consome energia, porque manter a imagem de positividade exige vigilância contínua contra aquilo que ameaça emergir. Algumas pessoas começam a questionar essa estratégia quando percebem que pensar positivo virou um esforço defensivo. Não há leveza, apenas contenção. Nesse ponto, fica evidente que a positividade não estava criando coerência, mas evitando o contato com algo real.
E aquilo que é evitado tende a organizar a experiência de forma indireta, o que ajuda a entender por que a realidade parece resistir mesmo diante de tanto pensar certo. Quando a realidade não acompanha o discurso positivo, a sensação comum é de resistência externa. Parece que algo está travando, atrasando ou testando a intenção. Essa leitura reforça a ideia de que é preciso insistir mais, acreditar mais ou pensar melhor. O que raramente é visto é que a realidade não reage ao otimismo verbal, mas ao conjunto coerente de reações que estão sendo sustentadas no cotidiano. A vida responde ao que é estável, não ao que é declarado. Se o pensamento afirma confiança, mas o comportamento continua defensivo. Se o discurso fala em abundância, mas as escolhas seguem orientadas pela escassez. Se a mente tenta elevar o tom enquanto o corpo espera o pior, a resposta externa tende a refletir exatamente essa ambiguidade. Não há oposição, apenas espelhamento. A realidade não resiste, ela confirma. Algumas pessoas começam a perceber isso quando notam que certos resultados só aparecem quando deixam de forçar uma atitude positiva. Em momentos de maior coerência interna, mesmo sem esforço consciente, a experiência flui. Isso revela um ponto crucial. Não é o pensamento que move a realidade, mas a coerência entre o que se pensa, se sente e se faz. E quando essa coerência não existe, nenhum otimismo verbal consegue compensar, o que abre espaço para entender o que realmente funciona no lugar disso. Se pensar positivo não reorganiza a experiência, o que funciona não é trocar o conteúdo do pensamento, mas o ponto interno a partir do qual ele surge. A mudança real começa quando a interpretação dos fatos muda antes do discurso sobre eles. Não se trata de olhar a mesma situação com mais otimismo, mas de percebê-la a partir de um estado diferente, onde a reação automática já não é defesa, expectativa ou compensação. Esse deslocamento interno não costuma ser chamativo. Ele aparece na forma como a pessoa responde a contrariedades, estabelece limites ou faz escolhas simples no cotidiano. Situações que antes geravam ansiedade passam a ser tratadas com neutralidade. Decisões deixam de ser tomadas para aliviar tensão e passam a refletir clareza. O pensamento acompanha esse movimento, mas não o lidera. Ele se ajusta depois que o estado já mudou. Algumas pessoas reconhecem essa virada quando percebem que já não precisam vigiar o próprio pensamento. Não há frases para repetir, nem emoções para suprimir. O eixo interno se torna mais estável e o discurso se organiza naturalmente ao redor dele. Essa estabilidade não elimina desafios, mas muda completamente a forma como eles são vividos. E é essa mudança de eixo que prepara o terreno para a virada prática, sair do esforço mental e entrar em uma forma diferente de operar no dia a dia. A virada prática não acontece quando alguém aprende a pensar melhor, mas quando começa a operar diferente nas situações reais do dia a dia. Isso significa observar, no momento em que algo acontece, de onde a resposta está vindo. Antes de ajustar o pensamento, a atenção se volta para a reação automática, o tom da resposta, o impulso de evitar, a necessidade de agradar ou de se proteger. Esse instante revela mais sobre o estado interno do que qualquer afirmação positiva. Quando essa observação se torna honesta, algo muda sem esforço. A pessoa percebe que não precisa corrigir o pensamento, mas escolher uma resposta diferente a partir de um eixo mais estável. Pequenas decisões ganham clareza. Certas atitudes deixam de parecer difíceis. O cotidiano começa a refletir esse novo ponto interno, não porque foi forçado, mas porque passou a ser coerente com ele. Algumas pessoas notam essa virada quando percebem que já não estão tentando convencer a si mesmas de nada.
Não há discurso inflado, nem combate interno. O foco sai da gestão mental e entra na forma como se vive, se posiciona e reage. É nesse nível que a mudança se consolida, não como técnica, mas como prática encarnada no presente. Ao longo desse percurso, fica claro que o problema do pensar positivo não está na intenção de melhorar, mas na tentativa de usar o pensamento como substituto de uma mudança mais profunda. Pensamentos não comandam a realidade, eles refletem o estado que já está ativo. Quando esse estado é incoerente, nenhum discurso otimista consegue produzir efeito duradouro. A correção não exige mais controle mental, nem a eliminação de emoções desconfortáveis. Ela começa quando se reconhece o eixo interno a partir do qual se vive. Pensar diferente passa a ser consequência, não estratégia. A realidade responde a essa coerência sem esforço, porque ela sempre responde ao que é sustentado, não ao que é afirmado. Se esse tipo de reflexão te acompanha, considere curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Considere também assistir aos outros vídeos da playlist Fundamentos da Mente em Criação, para aprofundar essa base e perceber como esses princípios se conectam. E lembre-se, nossos vídeos saem sempre às segundas, quartas e sextas, às 20 horas, sem pressa, sempre no mesmo ritmo.